Você será dono de nada e será feliz. Pois é, parece que esse é o tema da nossa geração, com o preço das casas ficando absurdamente caros. Para financiar uma casa leva mais anos do que nunca. Para conseguir alugar uma casa, às vezes você vai estar utilizando 60% ou mais da sua renda, o que por si só é um absurdo. Quando eu saí de casa pela primeira vez, eu tive que pagar em volta de 1.600 a quase R$ 2.000 só com os custos do aluguel, o condomínio, a energia. A estratégia que eu tive foi, obviamente, colocar duas outras pessoas para morarem comigo. Mas a gente sabe que isso não é tão simples. E também, isso por si só não resolve o problema. A realidade é que o problema é muito mais profundo do que vocês imaginam. Eu já fiz muita pesquisa sobre esse assunto porque eu sou bem fascinado por isso na realidade, e hoje eu vou mostrar para vocês quais são as 5 razões principais pelo qual isso está acontecendo. Sim, tem 5 razões que pelo menos eu acredito que são os principais fatores. E no fim do vídeo você vai descobrir uma pequena mudança que a gente pode fazer que pode mudar todo o cenário do mercado imobiliário brasileiro se a gente botar as pessoas certas no poder. Então, em primeiro lugar, as más notícias. O aluguel está batendo recorde no Brasil e os imóveis quitados estão perdendo espaço. Eles perdem espaço tanto para o aluguel, tanto para os imóveis não quitados também, já que o tempo que as pessoas levam para conseguir quitar uma casa anda aumentando também. O número de domicílios alugados no Brasil atingiu recorde em 2025, chegando a 18 milhões, equivalente a 23,8% das 79 milhões de moradias. A proporção é a maior da série histórica indicada em 2016, quando os aluguéis representavam 18,4% do total. Os domicílios próprios ainda em pagamento também avançaram, alcançando 5,4 milhões, 6,8% do total, maior proporção da série. Ainda tem bastante gente com a casa própria, não é o fim do mundo e vai continuar sendo por bastante tempo. Mas a realidade é que sim, o número de aluguéis vem aumentando. E não é porque as pessoas querem morar mais em aluguel. Bom, antigamente, pelo menos a ideia de aluguel era uma coisa que você sabia que você não estaria lá por muito tempo. Às vezes você estava terminando a faculdade, vocês não tinham planos de ficar naquela cidade por muito tempo, ou vocês eram uma família que, por conta do trabalho de dos cônjuges, vocês tinham que se mudar bastante. Esse era o motivo pelo qual as pessoas alugavam. Hoje, o motivo pelo qual as pessoas alugam é porque elas não conseguem dinheiro no fim do mês para sequer começar uma poupança, para sequer começar a sair da lama, porque o brasileiro está muito endividado, e para sequer começar a financiar a sua própria casa. Com o envelhecimento da população, o número de brasileiros que vivem sozinhos mais do que dobra. Viver sozinho deixou de ser um arranjo isolado e vem ganhando espaço de forma consistente. Em 2025, quase 1 entre cada 5 domicílios do país tinha apenas um morador. Isso é outro problema muito grande. A gente tá vendo a terceira idade envelhecendo, querendo e optando a ficar sozinha, ou às vezes sem ajuda dos filhos, não tendo filhos. Eles ficam nessa situação extremamente vulnerável, onde eles estão em uma casa sozinhos, eles não têm com quem morar. É uma coisa que não é nada legal. Mas não são só os velhinhos, não é apenas a terceira idade que está compondo esse número de pessoas que mora sozinho. A gente tem também um número muito grande de jovens, jovens adultos, pessoas na meia idade, que estão optando por morar sozinho porque eles simplesmente podem fazer o que eles bem quiser. Vou ser 100% sincero com vocês, e talvez alguém fique ofendido porque mora sozinho. Mas se você está morando sozinho puramente porque você está morando sozinho, é porque você provavelmente é uma pessoa muito chata e não consegue nem sequer aguentar um parente do seu lado, um amigo do seu lado, uma pessoa que vai compartilhar a vida junto com você e vai fazer as coisas da casa, vai ter um jeito diferente. Eu sei porque eu conheço muitas pessoas e muitas das pessoas que moram sozinhas, elas simplesmente não aguentam o jeito dos outros. E sim, talvez você seja chato. Pense um pouco nisso, porque isso também está piorando o problema da crise imobiliária. Um dos motivos que fez o valor das casas explodir foi a inflação. O real perdeu 87% do valor desde o seu lançamento. R$ 100,94 hoje vale apenas R$ 12. Sim, é uma inflação absurdamente grande. Se a gente for comparar com a inflação dos Estados Unidos, é uma inflação que também eles perderam bastante valor. Os Estados Unidos não está na melhor situação. Inclusive, essa crise imobiliária é mundial, global. De US$ 1 foi para 0,47, o que ainda é ruim, mas incomparável aos nossos R$ 13. O motivo da desvalorização é uma inflação de 686% no período, que reduziu o poder de compra do brasileiro, e eu me lembro disso porque R$ 100, quando eu era criança, fazia a compra do mês. Mas por que isso mexe com o valor da casa?
É porque na realidade o valor do terreno, o valor imobiliário, ele não está atado ao real. À medida com que o real vem perdendo valor, a casa vai aumentando. É simples, é um cálculo básico. Mas eu acredito que esse é um dos motivos principais pelo qual as casas vêm se tornando tão caras assim, certo? Mas tem mais coisas ainda que vão te deixar muito pé da cara, então continua vendo esse vídeo que vocês vão se surpreender. Antes, eu preciso mostrar pra vocês que existe uma valorização das grandes cidades que acaba sendo também fora do normal. Então, por exemplo, as capitais que lideram a valorização de imóveis, a gente tem Vitória, que cresceu em 15% de valorização em um ano. Salvador, 14%. João Pessoa, 14%. Se a gente vai descendo, a gente chega aqui em Florianópolis. A média da valorização das cidades é de 6,22%. Se você parar para pensar, o valor do salário médio do brasileiro geralmente tende a crescer em volta de 4 a 5% por ano, enquanto o valor da casa, nos últimos 3 anos, deve ter crescido em volta de 50%. É muito maior, e o salário do brasileiro está sendo corroído por conta do valor imobiliário. Mas a última e a pior razão é a especulação imobiliária que vem acontecendo de maneira descontrolada. A especulação imobiliária tem várias camadas. Eu vou mostrar para vocês duas que eu acho relevante, mas em específico, aqui a gente tem uma matéria que fala como as IAs turbinam a especulação imobiliária. Antes da gente começar a apontar para as IAs, pensem que antes da gente ter IAs avançadas, a gente só tinha algoritmos e a mesma coisa era feita com algoritmos. Não se preocupem com isso. O software RealPage mostra tendências no mercado imobiliário, usar algoritmos para inflar preços dos aluguéis. Só nos Estados Unidos, 19 milhões de imóveis são geridos por essa tecnologia. Nas últimas décadas, o tema habitacional tornou-se um campo de batalha onde os mais poderosos impõem suas próprias regras. Essa realidade ficou ainda mais evidente com a recente revelação de que os grandes proprietários, na sua ânsia de maximizar os lucros, se aliaram para fixar os preços através do uso de softwares especializados. Então, todas essas imobiliárias que você tem na sua cidade, pode parecer que elas estão competindo entre elas. E realmente elas estão. Mas existe um acordo interno, geralmente, tá? Entre grande maioria das cidades, aonde que eles se reúnem e decidem preços gerais, standard prices, juntos, para com que eles possam jogar o preço para cima, certo? E tem mais coisas que acontecem dentro disso, junto com a IA. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acaba de apresentar uma ação antitrust contra algumas das maiores empresas de locação imobiliárias do país, como a Greystar e a Blackstone, por participarem de um esquema de fixação de preços por meio de algoritmos. Esses algoritmos, projetados para prever os preços do mercado, na verdade servem como ferramentas de controle que permitem aos proprietários se coordenarem para manter os preços artificialmente elevados. Longe de competir entre si, os grandes proprietários se agrupam para garantir que os aluguéis fiquem subindo, mesmo quando a oferta de moradias aumenta. E aqui tem outro problema, que é a oferta de moradias. A gente sabe que uma das leis básicas do mercado é demanda e oferta, certo? E quando a oferta aumenta, a demanda tende a ter um benefício no preço, onde que eles podem negociar com maior facilidade pela disponibilidade que eles têm. Mas o que acontece quando o mercado começa a controlar a oferta e a demanda de maneira sintética? Existem regiões, inclusive nos Estados Unidos, eu acho que isso também acontece aqui no Brasil, aonde que o número de casas disponíveis é artificialmente controlado para com que sempre tenha menos casas do que pessoas buscando, para com que, obviamente, o preço sempre seja controlado a favor das imobiliárias. E você deve estar pensando, cara, puta que pariu, como que eu vou conseguir financiar uma casa? Se eu fosse você, eu utilizaria Minha Casa Minha Vida. Se você está entre uma das 3 faixas, você vai provavelmente conseguir financiar uma casa. Talvez você vai ter problemas com ela. Vai ter problema. 50% das casas do Minha Casa Minha Vida vem com defeitos. Mas é melhor do que você viver de aluguel. Aproveita que a gente tem esse serviço. É um serviço que veio muito antes do governo Lula. Aproveitem o que está disponível para vocês. Bom, a solução que eu encontrei não é a solução libertária do mercado, até porque a gente está lutando contra uma força do mercado que, na realidade, já está controlando o mercado. Então a gente tem que brigar contra eles no momento, e a melhor maneira seria utilizando sim do sistema legislativo. A gente tem que eleger pessoas que vão falar sobre isso e que vão iniciar um debate sobre possivelmente banir compradores imobiliários do mercado. Que tipo de comprador imobiliário eu tô falando? Aquele cara que vai comprar casas puramente para alugar ou para controlar o preço imobiliário. Ou seja, uma regra, uma lei que o J.D. Vance falou um tempo atrás que funcionaria muito bem seria o simples fato de você começar a limitar o número de casas que um CPF pode ter. A partir do momento que um CPF tem 5 casas, você não pode comprar a sexta, você tem que vender uma dessas 5 casas.
Sim, isso é uma solução um pouquinho mais pesada? Ela é, sem dúvida nenhuma. Mas ela é uma solução que resolveria o problema de especulação imobiliária em um clique. Porque grande maioria das vezes o problema tá vindo desses grupos de pessoas que estão comprando diversas casas. Se a gente conseguir resolver o problema de especulação imobiliária, mesmo com o problema de inflação, a perca de valorização da moeda, a gente vai conseguir preços bons para casas nos próximos anos, porque querendo ou não, a população vai diminuir. E com a diminuição da população, a gente vai ter disponibilidade maior de casas, aumentando a demanda, diminuindo o preço, certo? Não é a melhor solução do mundo, mas é a solução que nós temos no momento. Não vai deixar todo mundo feliz, mas vai fazer com que você possivelmente consiga ter uma casa daqui nos próximos 10, 15 anos. Por favor, se você mora sozinho, pense bem, comece a chamar pessoas para morar com você, divida o custo da sua casa. E também, pessoas, guardem dinheiro. A coisa mais importante que vocês vão fazer é guardar dinheiro, correr atrás de limpar o seu nome e tentar financiar uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida. Vai ser a melhor coisa que vocês vão fazer.